Olá pessoal, sou Dirceu Rezende e hoje eu vou tirar as principais dúvidas que geralmente os clientes têm relacionados ao Power Embedded. Então aqui no nosso site, no powerembedded.com.br, você tem esse menu de FAQ. Então aqui já tem basicamente as respostas das principais dúvidas que os nossos clientes têm. Então eu vou tentar fazer esse vídeo para ir respondendo uma por uma das perguntas de forma mais clara que eu consigo ser. Então, o que é o Power Embedded? É uma aplicação web, um sistema web desenvolvido pela PowerTuning, que possui uma série de melhorias em relação à interface do próprio Power BI e traz uma grande redução de custos em relação ao licenciamento do Power BI Pro. Como que isso funciona? Porque no Power BI você paga R$ 54,00, isso é o preço de parceiro Microsoft. Se você contratar direto com a Microsoft, você vai pagar R$ 64,00 mais IOF, mais impostos. Então você vai pagar basicamente R$ 54,00 no melhor cenário para cada usuário que for utilizar, seja visualizador ou publicador de relatório, é o mesmo valor. Então quando você tem, por exemplo, você tem um usuário, você quer aumentar isso para 100 usuários, é 54 vezes 100, dá R$ 5.400. Então à medida que você precisa crescer a quantidade de usuários que vão acessar dentro da sua empresa, o custo vai aumentar na mesma proporção. No Power BI Embedded, que esse aí não é o nosso sistema, é o tipo de licenciamento da Microsoft, você contrata uma capacidade, como se fosse uma máquina mesmo, um servidor para renderizar os relatórios, e com isso você não paga mais por usuário que vai visualizar o seu portal, porque a capacidade que está renderizando não é mais por usuário que você está pagando. E com isso você consegue escalar de forma mais barata, muito mais barata, porque aí você só vai pagar para você aumentar o usuário, você vai pagar R$ 5,00 por mês, que é o custo do Power Embedded. Então você consegue escalar isso num custo a menos de 10% do custo original do Power BI. Então fica muito mais fácil de você escalar. E ainda aliado a você ter uma interface mais customizável, mais personalizada para você e para os seus clientes, coisa que o Power BI não entrega o serviço. É um link único, powerbi.com, mesma interface, não tem logo, não tem nada relacionado à sua empresa ali dentro. No Power Embedded não, a URL é da sua empresa, a identidade visual desde o login é da sua empresa, o portal de visualização tem a sua empresa em todos os locais, a comunicação via e-mail, tudo é totalmente personalizável para a sua empresa e ainda num custo muito mais baixo. E tem essa tabelinha aqui que é basicamente o direcionamento que a gente tem, de quando que faz mais sentido a gente ir para o Power Embedded ou continuar na Pro. Então, por exemplo, eu tenho um usuário, R$ 54,00 por mês. Não vale a pena você ir para o Power Embedded porque o custo da capacidade que acaba sendo um pouco alto. Não é nem o custo do sistema, é o da capacidade que você contrata direto com a Microsoft. Não é a PowerTuning que contrata isso para você e a gente repassa. Você que vai contratar com a Microsoft, a gente dá todo o apoio, todo o suporte para te auxiliar nessa contratação, mas a contratação é com a Microsoft, não é com a PowerTuning que você contrata essa capacidade do Power BI Embedded, essa máquina que você está contratando junto à Microsoft. Mas, por exemplo, aí você pula de um usuário, vamos supor que eu tenha 200 usuários, R$ 10.800 por mês que você pagaria de licença Pro. Lembrando que licença Pro tem uma série de limitações. Quando você vai para o Power BI Embedded, você está utilizando um Workspace Premium. Aqui na capacidade Premium por usuário para 20 usuários, ele já está dando R$ 21.600. Aqui no Power BI Embedded, em vez de você pagar R$ 10.800 ou R$ 21.600, se você precisar de recurso Premium, como por exemplo, conjunto de dados maiores, mais atualizações por dia, integração nativa com Git, deployment pipelines, atualização incremental de data flow, todos esses recursos, aqui você está pagando R$ 4.400. Olha a diferença de 21.600 para 4.400. Isso 24/7. O Power Embedded você paga por hora. Então, se você for, por exemplo, para um regime de 12/5, ou seja, 12 horas por dia, 5 dias na semana, que vai ficar ligado, você está pagando 2.144 para 200 usuários. É 10% do valor, menos de 10% do valor que você pagaria com 200 usuários. Então, olha a diferença que você está economizando indo aqui para o Power Embedded. Claro que a solução ela não é uma solução perfeita. Por quê? Porque essa capacidade que a gente está fazendo no orçamento é a capacidade A1. São vários níveis de capacidade
e isso influencia no tamanho da máquina, quantos cores, quanto de memória que ela vai ter. Então não quer dizer que essa primeira máquina que tem 1 core e 3 GB de RAM, ela consiga processar qualquer tipo de ambiente. Aí que entra o nosso trabalho de apoio e consultoria para avaliar se faz sentido ou não a solução. O nosso foco como Power Tuning é entregar soluções que deixem nossos clientes satisfeitos. Então sempre antes da gente fechar um contrato, a gente faz um assessment, né? Faz uma análise do ambiente do cliente para poder calcular a viabilidade, se realmente a gente acha que a solução vai atender para aquele ambiente. Então, por exemplo, essa capacidade A1, que tem 3 GB de RAM, ela não consegue suportar um ambiente que, somando todos os datasets, os conjuntos de dados, vai dar 100 GB, por exemplo. Então, não adianta. Você precisaria de uma capacidade muito grande do Embedded, ficaria muito caro para você implementar. E aí que entra também o nosso trabalho, nosso apoio de consultoria. Então, por exemplo, você tem um dataset de 100 GB. Isso fica caro tanto para você ir para o Power BI Premium, para o Embedded, para o Fabric. Qualquer solução que você tentar utilizar vai ficar caro. Você poderia, por exemplo, utilizar um SQL Server Analysis Service. Se você já tem SQL Server na sua empresa, você pode ter esse recurso de graça. Você não paga nada mais por isso. E aí você coloca todo o processamento tanto de atualização de dados quanto de renderização de relatório e execução de query para o Analysis Service local. Ele que vai processar isso tudo. Então você passa a conseguir ter uma capacidade de processamento absurda no on-premises, né? E o Power BI vai ser somente o renderizador. Ele vai consultar sempre o Analysis Service, que vai processar todas as consultas, e ele só vai exibir o relatório pela nuvem. Então aí essa capacidade A1, que tem só 3 GB de memória, conseguiria renderizar volumes de dados gigantescos utilizando o Analysis Service. Ah, não tem Analysis Service local. Não posso fazer isso? Pode, você pode utilizar o Azure Analysis Service, que apesar de você também pagar ele mensalmente, ele é muito mais barato do que você ter que aumentar a capacidade do Embedded, por exemplo. Então são várias as soluções que a gente como consultoria pode tentar apoiar vocês, até mesmo tentar otimizar o modelo de dados de vocês, tentar ver se a gente consegue reduzir o tamanho, consegue otimizar a performance. Então a gente pode utilizar a parte de consultoria, né, que seria um serviço à parte do Embedded, obviamente, para estar tentando fazer o Embedded se encaixar dentro da sua empresa se a gente identificar que talvez não atenderia no primeiro momento utilizando o A1 do jeito que o seu ambiente está atualmente. Então a gente sempre vai tentar trazer a melhor solução possível para o cliente. Se a gente vê que não tem uma solução, que não vai ser uma solução interessante, sou a primeira pessoa a falar, olha, eu acho que não vai ser interessante para a sua empresa por conta disso, disso e desses fatores aqui não serem interessantes. Então a gente não quer vender uma solução que não vai atender para o cenário do cliente. Então podem ficar tranquilos que a gente é bem transparente quanto a isso. Então toda nessa tabelinha aqui, onde você está vendo o verdinho, é que já é vantagem nesse cenário. Então, por exemplo, no Fabric, que é uma outra ferramenta que pode ser utilizada também para embedar relatórios, a partir de 20 usuários no modelo 12x5 ele já sai mais barato do que a licença Pro. Por 20 usuários eu já consigo pagar metade do que você paga hoje com a licença Pro. Claro que no modelo 12x5 são 12 horas ligadas por dia durante 5 dias da semana. No 24x7, a partir de 30 usuários você já consegue economizar, mesmo rodando 24x7, sem desligar, aqui utilizando o licenciamento do Fabric, né? Que assim como o Embedded também é uma capacidade. Aqui eu estou utilizando o Tier F2 do Fabric para fazer esse orçamento. Então pode ser que ele atenda ou não de acordo com o perfil da sua empresa. Por isso que a gente tem que sempre fazer uma análise antes de viabilidade de como é que está o ambiente de vocês. A partir de quantos usuários que é vantajoso, como a gente viu aqui na tabela, tem algum onde está verdinho é mais vantajoso de acordo com esse número de usuários, comparando com a licença Pro. Então a gente faz um estudo para ver se esse tier aqui que você está utilizando, eu quero utilizar o Fabric F2. Tá, vamos ver se o F2 aguenta esse volume de dados que vocês têm, porque o que dita aqui não é nem a quantidade de usuários. A quantidade de usuários não importa muito. O que importa mais é o tamanho desses datasets e quão otimizado as medidas e os cálculos, as colunas calculadas estão. Então pode ser que com 20 usuários, se você tem vários datasets próximos de 1 GB, ele não aguente. Pode ser que com 1000 usuários ele aguente tranquilamente, porque os datasets estão otimizados, estão pequenos, né? Então funcionaria muito bem. Essa questão de 24x7, 14x6, 12x5 que tem naquela tabelinha é basicamente o tempo, quantidade de horas que fica ligado por dia da semana. 24x7 são 24 horas ligado por dia, 7 dias da semana, ou seja, nunca desliga. 14x6 fica ligado 14 horas por dia, 6 dias na semana. 12x5 é a mesma coisa. Isso aqui são só algumas
Isso aqui são só alguns direcionamentos, não quer dizer que só tem esses 3 formatos. A gente pode deixar do jeito que você preferir para sua empresa, de acordo com o seu cenário. Inclusive, o próprio sistema ele consegue gerenciar isso por dia da semana. Por exemplo, segunda-feira eu quero que ele ligue às 8 e desligue às 18. Na sexta-feira eu quero que ele ligue às 7 e desligue às 22. Sábado eu quero que ele ligue às 7 da manhã, desligue meio-dia. E domingo ele nem ligue, fica desligado o dia inteiro. Então é bem personalizável isso, né? Pelo próprio sistema você consegue controlar isso de forma bem fácil, né? Então, enquanto a capacidade estiver pausada e ninguém acessa o relatório, isso. Na verdade, quando está pausada a capacidade, o Workspace fica indisponível, ninguém consegue acessar nem mesmo pelo portal do PowerBI.com. Então, ele fica realmente sem utilização. Só que tem um enorme diferencial do Power Embedded, que nenhum concorrente tem isso, que é o fato de você conseguir definir esses horários pelo próprio sistema de pausar e iniciar automaticamente. E quando a gente identifica que uma capacidade está pausada, um usuário tentou acessar ela e ela está parada, ou seja, está desligada para poder economizar, a gente automaticamente liga essa capacidade. Claro que isso é parametrizável, né? A gente liga essa capacidade, o usuário vai acessar, depois que a capacidade ligar, ele já vai poder acessar o relatório normal e o sistema fica monitorando se ainda está sendo utilizado ou não aquela capacidade. Se ninguém está utilizando mais fora do horário que você definiu de início e fim, né, ele automaticamente, depois de um tempo de atividade que você também define, ele vai desligar essa capacidade automaticamente. E fica nesse fluxo. Alguém tentou acessar, ele liga automaticamente, grava no log quem foi que acessou, que fez o sistema iniciar automaticamente, e depois de um tempo ele fica analisando se está inativo ou não o portal e desliga automaticamente para economizar. Então isso é um grande diferencial do Power Embedded que vocês não vão ver em nenhum outro sistema. Como é que funciona a economia do Power Embedded? Por que ele economiza? Porque você não paga por usuário, na verdade você até paga, mas é R$5, é menos de 10% do valor da licença do próprio Power BI Pro. Então como a gente vê aqui nessa tabelinha aqui, para você aumentar a quantidade de usuários, o que aumenta de um para o outro é muito pouco, é bem pouco assim. Se você for olhar aqui a nível de crescimento, né? Então, por exemplo, você pulou de 500 para 1.000 usuários, você aumentou aqui menos de R$3.000. Foi mais ou menos R$2.500 que você aumentou. Agora, quando você está no Power BI Pro, de 500 para 1.000, você pula o dobro do valor, você aumenta R$27.000 que você aumenta, de 500 para 1.000 usuários, por exemplo. Então, a economia é justamente isso, porque a capacidade você não precisa obrigatoriamente subir junto com a quantidade de usuários. Depende mais dos conjuntos de dados existentes do que propriamente dito da quantidade de usuários. Então, por isso que a gente consegue economizar, porque a capacidade não precisa subir junto com o usuário, e quando precisa subir o usuário é menos de 10% do valor da licença do Power BI Pro, por exemplo. Aí, se for comparar com o Premium por usuário, né, que é o PPU, aí a diferença é mais absurda ainda, porque aumentar um usuário do Power Embedded representa menos de 5% do custo de você aumentar uma licença PPU, por exemplo. Então a diferença realmente é absurda, muito grande, né? Quanto ao custo Power Embedded, basicamente você tem um investimento único de R$1.500, que é a instalação e configuração do ambiente, e investimentos mensais, que é a capacidade mesmo que você contrata direto com a Microsoft, então a partir de R$ 427,54 e R$5 por usuário, que isso aqui você paga para a PowerTunnel. O que você paga para a PowerTunnel então? É a instalação do sistema, que é R$1.500, pagamento único, uma vez só que você paga isso, e R$5 por usuário que você criar no sistema. Então esse usuário é você mesmo que cria no sistema, não sou eu, não é a PowerTunnel. É você mesmo como usuário, criou um usuário novo, esse usuário vai ser cobrado. E não é um pacote que você contrata com a gente. Me manda um pacote de 50 usuários, eu só tenho 10, mas estou pagando 50. Não, você vai pagar só o usuário que você cadastrou. E se você deletar esse usuário, no mês seguinte não paga mais. Então você que vai ter o total controle de quanto que você vai pagar para a PowerTunnel. Lembrando que a gente dá 30 dias gratuitos de uso do sistema. Então até mesmo a instalação eu só vou te cobrar depois de 30 dias, que eu vou cobrar esses R$1.500 para garantir que a solução está atendendo você. Senão não te cobre nem a instalação, nem o setup inicial. Inclusive esses R$5 por usuário também, a gente só cobra depois de 30 dias, não é um mês, são 30 dias. Se você fizer a contratação no finalzinho do mês, no mês seguinte você vai pagar somente os últimos dias também. Você vai pegar basicamente quase 2 meses gratuito, que é o finalzinho de mais boa parte do mês seguinte. Somente depois de 60 dias que você começou a usar, você vai fazer o primeiro pagamento, e proporcional ainda.
Então, depois de 90 dias que você vai pagar o valor cheio da mensalidade do sistema. Então, assim, é bastante tempo para você testar bastante o sistema e ver se realmente ele está atendendo o que vocês precisam. É uma pergunta que sempre fazem: ainda preciso da licença Pro, mesmo com o Power Embedded? Sim, quem for publicar relatórios vai precisar sempre de licença Pro, independente de qualquer tipo de licenciamento. Qualquer licenciamento do Power BI, até aquele Premium por capacidade, que o inicial custa R$32.000 por mês, quem publicar precisa de licença Pro. Como que você faz para não precisar? Aí você pode utilizar uma ferramenta como o Azure DevOps para fazer a publicação utilizando uma conta de serviço. Aí você coloca num Git, por exemplo, faz um versionamento do PBX, lá do Power BI, e o DevOps que faz a publicação para você. Aí nesse formato, você precisaria somente de uma única licença do Power BI Pro, independente de quantas pessoas forem publicar. Se tiver interesse em ver esse cenário, entre em contato com a gente pela consultoria, que a gente pode ajudar vocês a criar toda essa parte de DevOps, CI/CD, versionamento, publicação automatizada na sua empresa. Qual que é a diferença da capacidade Embedded e da Fabric? As duas funcionam para Embedded, né? Só que o Embedded, a capacidade do Power BI Embedded, ele só faz isso, só serve para embedar. O Fabric tem 1 milhão de coisas lá dentro. Tem a parte do Lakehouse, do Data Warehouse, tem a parte dos Data Flows, tem a parte do próprio Embedded. Então, tem o catálogo de dados, tem o OneSecurity, tem o OneLake. Então, é uma série de serviços que ele oferece. Um deles é o Embedded. Então, por isso que quando você vai comparar o Fabric com o Embedded, o primeiro nó do Fabric ele é muito mais barato do que o Embedded. Só que ele também tem 4 vezes menos capacidade de processamento. Então, se você for olhar essa tabelinha que eu montei aqui, comparando o Fabric com o Embedded, no primeiro nó do Fabric ele realmente é mais barato. Mas quando você pega, por exemplo, o nó do Fabric que tem um core, que é o F8, com o nó do Embedded que tem um core, que é o A1, enquanto o Embedded está $750, o Fabric está $1.051. Então, o Fabric sempre na mesma capacidade vai ser mais caro, até porque ele tem uma série de benefícios, né, a mais do que o Embedded. Então, o Embedded é sempre mais barato, só que nas duas primeiras capacidades, pelo fato dele ter muito menos poder de processamento, ele acaba sendo mais barato. Para alguns clientes ele atende perfeitamente, para alguns outros pode não atender e ter que partir direto para o Embedded. Então, a troca de um para o outro é muito fácil, demora nem 1 minuto para a gente trocar, não perde trabalho nenhum. É só nas configurações do Workspace trocar de uma capacidade para outra. Então, é muito rápido. Então, você pode começar direto no Fabric, que é mais barato. Se a gente vê que não está atendendo, a gente, em menos de 1 minuto, a gente já escala para o Embedded, por exemplo, e aí a gente sobe a capacidade. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Mas pode utilizar tanto o Fabric quanto o Embedded para poder acessar, né, e renderizar os relatórios. Então aqui eu já até coloquei que também é fácil de você alternar entre as capacidades do Embedded e do Fabric, né? Se a gente fornece serviço de Power BI Embedded já com a capacidade inclusa, não, a gente não faz, porque isso tem que ficar na mão do cliente. O cliente tem que administrar isso, porque você pode pausar e iniciar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade. E você vai ter o total controle da sua capacidade. Você precisa de aumentar a capacidade, diminuir a capacidade. E é uma forma de te garantir que a gente está utilizando a sua capacidade, a gente não vai compartilhar ela com nenhum cliente. Que é o pior cenário que tem é quando a empresa vende o Power BI Embedded já incluso na capacidade, você vê um preço único, né? E aí acaba que ela pode colocar vários clientes rodando ali numa única capacidade compartilhada e você pode ter lentidão porque tem outros clientes concorrendo com você naquela capacidade, né? Que obviamente a empresa que vai vender a capacidade inclusa, ela já vai tentar fazer isso de forma compartilhada para ela lucrar mais. Então a gente não está visando fazer esse tipo de trabalho, a gente quer que você tenha a sua capacidade dedicada, que atenda somente a você, para não ter nenhum tipo de problema de performance. Então a gente não faz esse serviço, sempre a capacidade é contratado separado, né? A gente até faz todo o apoio, todo o auxílio que você precisar, a gente vai te ajudar, mas tem que ser contratado direto com a Microsoft, isso sem a possibilidade de subalocar para vários clientes. Posso utilizar a licença Pro e Premium para o usuário para embedar relatórios, para utilizar no próprio Embedded? Sim, você pode utilizar tanto o Pro quanto o Premium para o usuário. Eles geram, né, os tokens que a gente precisa para poder utilizar no Power Embedded. Só que tanto o Power BI Pro quanto o Premium para o usuário, eles têm uma quantidade limitada de tokens que eles podem gerar. A própria documentação da Microsoft é bem clara quanto a isso. Então, se você for colocar isso numa aplicação em produção, uma hora vai acabar os tokens e o sistema vai parar.
porque ele vai começar a dar erro porque não conseguiu gerar tokens mais. Então a própria Microsoft fala, para você fazer teste, para você fazer desenvolvimento, você até pode utilizar, mas para colocar em produção você tem que contratar de forma obrigatória, a documentação fala isso, você tem que contratar um licenciamento Embedded ou Fabric, né? Ou Premium por capacidade. É obrigatório, não pode fugir dessa regra, senão você não está em compliance com a Microsoft e aí pode até ser multado com relação a isso, né? Uma empresa concorrente conseguiu um preço mais barato do Embedded. Por quê? Bom, a gente trabalha com preços oficiais Microsoft, a gente é parceiro Microsoft, então a gente é o nível mais alto de parceria com a Microsoft. Então, assim, a gente não lucra um centavo com relação à capacidade de Embedded. Então, se alguém conseguir um preço mais barato, tem algo errado aí, porque não tem como ter nenhum tipo de desconto em relação ao preço que a gente cobra da capacidade. Porque a gente faz a contratação direto com a Microsoft como um parceiro no nível mais alto de relacionamento. Então, é impossível ter um valor mais baixo. Se alguém falou que conseguiu, ou é mentira, ou tem alguma coisa errada aí nesse tipo de contratação. Então não tem como fazer um valor mais baixo de forma legal, a não ser que a pessoa esteja utilizando uma licença Pro ou Premium por usuário ali por baixo dos panos de forma ilegal, conforme a gente falou anteriormente, e vendendo como se fosse uma licença Embedded. Aí sim daria para fazer, mas como eu falei, é ilegal e não segue compliance da Microsoft, conforme a própria documentação. Até coloquei o link aqui no FAQ dessa documentação aqui, tá? Ou então, se eles estão embutindo isso no preço e estão compartilhando uma capacidade com vários clientes e rateia o valor de cada cliente, que a gente também não faz, porque a gente sempre quer entregar a melhor performance, a melhor experiência possível para os nossos clientes. Eu não consigo compartilhar relatórios sem pagar nenhuma licença? Não, você não consegue. Assim, você até consegue. Na licença gratuita do Power BI, você até consegue compartilhar de duas formas. Ou você publica na web, que gera aquele link público, né, que não tem nenhum tipo de segurança. Ou você compartilha a sua senha com outra pessoa para ela logar utilizando a mesma senha que você, o que também não é compliance com a Microsoft, não pode haver esse compartilhamento de senhas. Ou você envia o arquivo PBX para a pessoa poder abrir no Power BI Desktop dela. Só tem esses 3 jeitos, sem pagar uma licença do Power BI. Uma outra dúvida que já me perguntaram: eu preciso contratar o portal da PowerTunnel e não posso usar o portal da Microsoft? Quando você utiliza o licenciamento Embedded, seja com Power BI Embedded ou com Fabric, a Microsoft não disponibiliza um portal para você acessar. Então, se você precisa de acessar o portal da Microsoft, você vai ter que pagar uma licença Pro, e aí esse tipo de licenciamento não faz mais sentido. E a Microsoft ela não tem um portal ou um template, uma forma fácil de você mesmo criar o seu portal para fazer o embedamento. Então, se você quiser utilizar o seu portal, não utilizar o da PowerTunnel, você pode criar o seu portal, não tem problema algum. Só você ter um programador, né, para poder criar autenticação, autorização, criar a tela que você vai usar para importar os relatórios, para renderizar, para criar o layout mobile, para fazer o RLS. Se quiser fazer integração com a AD, vai ter que fazer também, você vai ter que programar essa integração com a AD. Então, todo o portal você que vai ter que criar. A Microsoft disponibiliza somente a documentação, as APIs e alguns exemplos. Mas você que teria que criar e manter o seu portal, manter servidor, manter o servidor de banco de dados. Se sair um recurso novo, você tem que ir lá implementar. Se alguém pedir uma melhoria, você tem que implementar essa melhoria, né, programar. Enquanto aqui na PowerTunnel a gente já entrega tudo isso pronto para você, já funcionando, já integrado. Quer fazer uma melhoria, só mandar um e-mail para a gente que a gente vai analisar e vai dar um retorno. E se a gente conseguir fazer, a gente implementa de graça para você, tá? Sem cobrar nada por isso. Você não vai ter preocupação com rede, com banco de dados, com aplicação, manter a aplicação rodando. É realmente um SaaS, né? Um software como serviço. Você contrata o software e a gente cuida de todo o resto para estar funcionando da melhor forma possível. Uma outra dúvida aqui que as pessoas têm é qual a diferença de Embedded para publicar na web e para inserir relatório. O Embedded é uma licença, uma capacidade que você contrata e com isso a gente consegue fazer a parte do RLS, fazer uma personalização 100% do portal, deixar totalmente com a sua cara, consegue fazer vários tipos de controle, permite editar pela web, você consegue salvar filtros. Então é uma experiência completa de um sistema que embeda relatórios. O inserir relatório, basicamente ele vai pegar aquele relatório que já está publicado e você vai colocar numa página web, no SharePoint, alguma coisa, mas para você visualizar vai ter um botãozinho de entrar
você vai clicar no botão, vai entrar com a sua conta do Power BI Pro, então você tem que ter uma conta do Power BI Pro e tem que ter acesso a esse relatório. Então, basicamente, não adianta muita coisa, porque apesar de você embedar, você ainda está precisando de licença Pro e tem que autenticar. Então, não adianta muita coisa. E o publicar na web ele é muito útil para quando são dados públicos, que não tem problema vazar. Quando são dados privados, ele não deve ser utilizado nunca, jamais, em hipótese alguma, porque esses relatórios vão ficar disponíveis pelo Google. Então, pelo Google, eu consigo achar esses relatórios. Já tem até uma live no Planilheiros que a gente fez mostrando isso. E não tem nenhuma segurança. Não consegue fazer o RLS, por exemplo, para definir que pessoas diferentes vejam dados diferentes. Não tem nem permissão de acesso. Qualquer pessoa com esse link, de qualquer empresa, qualquer pessoa que tem esse link, vai conseguir visualizar esses dados. E mesmo que você não exiba todos os dados do conjunto de dados, ou tente botar uma senha, fazer qualquer tipo de coisa que você tente fazer para impedir que uma pessoa com o link acesse todos os relatórios do portal, em segundos ela consegue quebrar qualquer proteção que você faça e ter acesso ao dado original. Então não tem nenhuma segurança, nunca deve ser utilizado para dados privados que não podem vazar. Para dado público é a solução ideal, porque você não precisa de licença para publicar e qualquer pessoa acessa também sem licença, sem ter permissão, só tendo o link ali, você pode até colocar numa página web e você acessa isso. Então, para esse tipo de cenário que o dado é público, faz total sentido utilizar o publicar na web, que ele é totalmente gratuito e atende ao requisito de todo mundo acessar o relatório. O que eu preciso para poder utilizar o Power Embedded? Basicamente é um sistema SaaS, então você basicamente não precisa ter muita coisa, é só a gente contratar a capacidade, né, do Fabric ou do Embedded, a gente criar um Service Principal, né, que é um usuário de serviço dentro do seu AD, que vai fazer essa comunicação entre o sistema e o seu AD, né, e o Power BI, e a gente vai dar permissão lá no portal de administração do Power BI para permitir que Service Principals, né, contas de serviço, acessem as APIs do Power BI. Então, com esses 3 requisitos, a gente já consegue instalar o portal, né, para poder funcionar, e também tem que dar acesso para esse Service Principal que a gente vai criar de administrador nos workspace que ele for importar. Então, com esses passos aí, a gente já consegue ter o portal funcionando em coisa de minutos, assim. É bem rápida a instalação, desde que a gente tenha as pessoas com as permissões corretas, né? Então, por exemplo, para você criar uma capacidade do Embedded, tem que ter uma pessoa que tenha a permissão de fazer isso. Você vai criar, por exemplo, um usuário, um Service Principal no AD e um grupo novo, tem que ter uma permissão que consiga criar usuários e grupos dentro do Azure AD, que agora é o Entra ID, né? E para você poder alterar as configurações lá do portal de administração do Power BI, tem que ter alguém que tenha a permissão, né, esteja na role Fabric Administrator. Então, tendo as pessoas corretas, a gente instala bem rapidinho, coisa de 10, 15 minutos no máximo. Não tem conta na Azure. Vocês podem me ajudar? Sim, com certeza. A PowerTuning é parceira oficial, né, da Microsoft. Então a gente pode apoiar vocês nesse processo de criação de conta na Azure, né? Como a gente é parceiro da Microsoft, até mesmo se você já tem parceiro que quer mudar para PowerTuning para ser a gente seu parceiro e administrar o seu ambiente de Azure, a gente também apoia vocês. E qual que é a diferença? Quando você não tem parceiro, você vai pagar o IOF, né? Então as faturas da Azure você paga com cartão de crédito, só de IOF você paga 6,38%, né? A mais, além do valor da própria fatura. Você não vai ter nota fiscal disso, então para justificar isso no financeiro da empresa, na contabilidade, vai ser uma dor de cabeça. Os impostos vão ter que ser recolhidos de forma manual, então ICMS, PIS, COFINS, tudo isso o seu financeiro vai ter que calcular. E também você não vai ter suporte Premier da Microsoft, vai ter aquele suporte padrão que demora dias para alguém te atender. Quando você tem a PowerTuning como sua parceira de cloud, o que você ganha? A gente envia sua fatura por boleto, já com todos os impostos recolhidos sem pagar IOF. A gente também manda nota fiscal do valor que eles pagaram de Azure, né? Nota fiscal de prestação de serviço, então mais um ponto positivo para o financeiro, que também não vai ter que recolher mais impostos manualmente, a gente já manda o boleto com todos os impostos calculados e recolhidos. A gente tem um suporte 24/7, com o nosso time de cloud aqui da PowerTuning, e se a gente não conseguir resolver porque algum bug, algum problema da própria ferramenta ou da própria plataforma, a gente consegue escalar o seu problema para o suporte Premier da Microsoft sem custo algum. Esse suporte, para vocês terem uma ideia, ele custa mais de $1.000 por mês
se você for contratar ele fora de um parceiro. E com a gente você tem isso gratuito, não precisa contratar nada. A gente também fornece licença mais barata, então você quer comprar uma licença de Power BI, Windows, SQL Server, Office, qualquer licença Microsoft, a gente consegue sempre o menor preço possível, porque a gente praticamente não tem margem de lucro em cima de licenciamento. Então, dando um exemplo, por exemplo, a licença do Power BI é R$ 65 no site da Microsoft hoje. A gente vende por 55. Então, assim, geralmente é sempre mais barato, né? A gente tem uma ferramenta de análise de custo. Então, toda vez que você cria um recurso no Azure, a gente vai ficar monitorando. Então, se o custo médio diário aumentar, a gente vai notificar você que o custo aumentou, até para ver se foi realmente alguém que criou algo de forma planejada, se alguém criou e esqueceu de apagar algum teste, algum lab, né? Ou se alguém comprometeu uma credencial, estão invadindo a conta e estão criando um monte de recursos para minerar Bitcoin, por exemplo. Tem uma ferramenta também interna que a gente desenvolveu, que é uma ferramenta de análise de redução de custo. Então ele vai analisar todo o seu ambiente e procurar vários tipos de cenários que buscam redução de custo, como por exemplo, você tem VM sem instância reservada, a gente pode incluir a instância reservada, economia de até 70% do valor. Você tem, por exemplo, bancos de dados ou VMs subalocados, ou seja, você contratou uma capacidade muito alta e não está utilizando tudo. Então a gente pode reduzir a capacidade para economizar recurso. Então são uma série de validações, são várias validações que a ferramenta analisa, né, para sempre procurar formas de reduzir a sua conta de Azure. Tem também ferramenta de detecção de invasão. Então, por exemplo, você está acostumado a criar sempre recursos na região do Brasil. E aí a gente identificou que começaram a criar recursos na região, sei lá, Ásia, no Japão, na China. Então a gente vai identificar que isso é um comportamento fora do padrão e a gente vai entrar em contato com vocês para saber se realmente isso é algo planejado ou se talvez comprometeram alguma credencial e invadiram a sua conta do Azure, porque é um comportamento fora do padrão que você costuma utilizar. E tudo isso a gente oferece de graça para você não paga nada mais para ter a PowerTunnel como sua parceira de cloud. Então, se precisa mudar de parceiro ou você não tem um parceiro, ainda está pagando um cartão de crédito com IOF, sem esse monte de benefício, não perde tempo, entre em contato com a gente aqui no comercial@powertunnel.com.br e a gente vai procurar uma forma de ajudar vocês. Quanto tempo demora para ter o Power BI Embedded na minha empresa? Muito rápido, coisa de 1 hora, 2 horas. Claro que depende da disponibilidade do time nosso aqui de poder estar atendendo vocês, mas a partir do momento que a proposta foi aprovada e a gente conseguir marcar uma agenda, é coisa de 20 minutos a 1 hora, claro que tendo pessoas com as permissões necessárias, como a gente já falou anteriormente. É possível fazer uma POC para testar o Power BI Embedded, então com certeza a gente sempre incentiva que as pessoas testem, né, a ferramenta para garantir que realmente ela está atendendo a solução completa para sua empresa. E é por isso que a gente dá 30 dias gratuitos, tanto de instalação quanto da mensalidade do sistema, para você testar à vontade a plataforma. A gente só vai cobrar a instalação depois de 30 dias e a mensalidade também, só depois de 60 dias, na verdade, que a gente cobra a primeira mensalidade do sistema. O único custo que a gente não consegue isentar é o custo da capacidade, né, que é um custo direto com a Microsoft, que a gente não tem poder sobre esse custo. Minha empresa já tem o Power BI Premium, eu consigo contratar o Power Embedded, o portal de vocês. Se vocês já têm a capacidade Power BI Premium, né, por capacidade, não por usuário, seus usuários já podem acessar esses relatórios que estão publicados de graça, sem nem pagar licença. Mas se mesmo assim você quiser embedar, utilizar ele talvez para embedar para usuários externos, para fazer alguma coisa assim, com certeza você já pode utilizar o portal, só vai pagar aquela quantidade por usuário, então o custo da capacidade você nem precisaria contratar, porque você já tem o Power BI Premium por capacidade, que ele suporta você embedar relatórios. Uma coisa que a gente pode analisar com o Power Embedded é se talvez você possa sair da capacidade Premium, que é R$32 mil por mês a mais barata, e cair para uma capacidade Embedded, para ver se você consegue ter uma economia bem grande assim do valor do licenciamento. É algo que a gente pode analisar e ver a viabilidade, se é possível ou não, de acordo com o cenário da sua empresa. Com relação ao LGPD e privacidade, quais controles vocês têm? Bom, a gente tem a questão de criptografia, né, segurança ponta a ponta do sistema utilizando SSL, HTTPS, Azure Firewall, vários mecanismos de segurança que o próprio Azure disponibiliza, só que a gente não tem tanta essa preocupação com dados pessoais e privados, porque a gente não carrega nenhum dado do seu relatório, a gente não copia o relatório, nem os dados do relatório para o nosso servidor. A única coisa que a gente armazena no servidor são os metadados, e-mail do usuário, qual que é o nome dele, é a única coisa que eu tenho de usuário.
Aí eu tenho permissão, qual grupo que ele está aqui dentro do sistema. De relatório, basicamente é o ID, o nome e as propriedades, tamanho, se tem RLS. Então a gente não copia dado para o sistema, não trafega dado para o nosso servidor. O que a gente faz é a gente pega o relatório que já está publicado no Power BI e a gente só renderiza esse relatório dentro do portal. Então ali não está trafegando o dado para o nosso servidor. Aí ele está pegando o dado diretamente do servidor da Microsoft e a gente só está exibindo esse relatório no portal. A gente não está copiando, a gente não tem acesso aos dados do relatório propriamente ditos. Então não tem esse risco de ter vazamentos de dados aqui pelo portal, entendeu? A não ser que a credencial de alguém seja comprometida. O usuário, por exemplo, vaze, alguém tem acesso ao usuário de uma pessoa para poder estar conseguindo acessar, o que aconteceria também pelo próprio Power BI, pelo Power BI Serviço, né? Como é o processo de publicação dos relatórios, é bem simples, né? Tem um vídeo só sobre isso. Então, basicamente, você abre o Power BI Desktop, publica o relatório, você vai entrar aqui no sistema, vai selecionar qual que é o workspace que está esse relatório, clicar no botão de importar e já está pronto. Se o usuário do Power Embedded já tivesse sido criado, dado acesso dentro do workspace, a capacidade premium já tivesse sido associada, é só isso e acabou. Se não, tem que fazer esses dois passos que eu falei. Entrar lá na configuração do workspace, colocar o workspace na capacidade premium, associar, né, com aquela capacidade que você criou e colocar o usuário do Power Embedded, né, o Service Principal, a conta de serviço, como administradora do workspace que você está tentando importar. Basicamente isso. Depois, claro, você tem que lembrar de entrar no portal e atribuir as permissões para esse relatório. Qual usuário ou qual grupo que vai ter acesso para visualizar esse relatório, senão você vai importar e ninguém vai conseguir visualizar nem acessar esse relatório que você importou. Os meus usuários poderão acessar os relatórios utilizando dispositivos móveis como celulares? Sim, todo o sistema ele é responsível, tanto a parte de administração quanto o portal de visualização. Então, além dele ser responsível, se o relatório tiver um layout mobile, né, quando você criou o relatório você definiu o layout mobile dele, ele vai carregar o layout mobile quando estiver utilizando o celular no modo retrato. Quando estiver no desktop, num tablet ou no celular no modo paisagem, ele carrega o layout desktop daquele relatório. Se a minha empresa contratar o Power Embedded, a gente vai ter o sistema atualizado, depois de um tempo ele fica desatualizado, eu tenho que pagar a atualização, como é que isso funciona? Com certeza seu sistema vai ser atualizado porque a gente tem um sistema único para todos os clientes. Então toda vez que a gente faz uma atualização, uma melhoria, uma correção de bug, a criação de um novo recurso, até mesmo um cliente que pede uma nova funcionalidade, a gente vai, desenvolve e já disponibiliza automaticamente para todos os nossos clientes. Então não tem que pagar atualização, você não vai ficar com versão velha, desatualizada, que tem que ficar mantendo isso atualizado, não. Então tudo que a gente fizer, a gente já publica para todos os nossos clientes de forma automática e instantânea. Então pode ficar tranquilo que você vai estar sempre rodando a versão mais atualizada do Power Embedded. De tudo isso de forma gratuita, você não paga nada a mais por isso. Então a gente faz basicamente de 2 até 5 atualizações por semana. Então o sistema está sempre sendo melhorado, sendo trabalhado, até baseado no feedback dos usuários, né? Esse termo aqui, esse texto aqui não está muito claro, eu queria que tivesse, sei lá, um vídeo descrevendo essa tela, queria que tivesse tal recurso. A gente vai sempre trabalhar para oferecer a melhor experiência possível para os nossos clientes. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Se eu precisar, por exemplo, de um recurso específico que só vai ter para minha empresa, ou eu só quero que tenha na minha empresa, não quero que você compartilhe com outros clientes. Vocês fazem isso? Sim, a gente faz, a gente consegue criar versões, né, do sistema, então a gente consegue criar um desenvolvimento personalizado, só que nesse caso aí, a atualização, né, esse novo recurso não é de graça, a gente cobraria, né, um valor por essa personalização, que a gente vai ter um trabalho todo extra de manter esse sistema rodando em paralelo, até a questão de atualização também vai dar um trabalho bem maior para a gente poder manter esses sistemas desconexos atualizados. E a última pergunta é, posso cancelar o Power Embedded? Tem alguma multa? Pode cancelar a qualquer momento, só comunicar a gente vai gerar a fatura do último mês, né, do mês corrente, a gente manda para pagamento, assim que confirmar o pagamento dessa última fatura, né, de todos os débitos que você talvez ainda tenha, a gente vai excluir, né, todos os usuários, relatórios, todos os dados importados da sua organização, a gente faz a deleção, manda um e-mail confirmando, está cancelado, não tem multa, não tem mora, não tem... O nosso objetivo não é prender você com a gente quer que você como cliente esteja sempre utilizando o Power Embedded,
porque você acha que é a melhor solução que tem no mercado e realmente é relacionado a Power BI Embedded e porque a solução está dando vários ganhos, né, está trazendo vários benefícios para sua empresa. Por isso que a gente quer ter você como cliente, não porque você está preso através de alguma multa. Não é objetivo nosso fazer esse tipo de contrato, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu respondi aí a maioria das dúvidas que vocês talvez possam ter. Ainda ficou com alguma dúvida? Já viu todos os vídeos aqui da playlist de Power Embedded e ainda está com dúvida, quer conversar, quer fazer algum tipo de comentário ou sugestão? Marca uma reunião com a gente aqui no chat. Vocês estão vendo aqui, quer ver uma demonstração gratuita do sistema? Só preencher esse chat aqui, chega um e-mail diretamente aqui para o time do Power Embedded. A gente vai estar entrando em contato com você, agendando uma reunião e se tudo der certo, a gente vai fechar negócio e vamos trazer uma excelente solução para dentro da sua empresa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.